Trabalho da avaliação bimestral da matéria Processo de Envelhecimento. Professora orientadora doutora Paula Martins dos Anjos. Eu sou o acadêmico Ivanor Mioto, a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso, Unifac. Primeiro tópico, vida adulta tardia. Através da leitura feita sobre a vida adulta tardia, baseada nos referenciais teóricos indicados para essa matéria, pode-se concluir que a população mundial de velhos vem crescendo vertiginosamente, sem se precaver sobre suas consequências, pois as teorias sobre o envelhecimento biológico demonstram que o desgaste do corpo é um evento natural, como podemos ver no quadro abaixo. Teoria da programação genética. A teoria da senescência programada, envelhecer é um resultado de uma ativação-desativação contínua de certos genes. Teoria endócrina. O relógio biológico atua por meio do hormônio para controlar o processo de envelhecimento. Teoria imunológica. Um declínio programado em função do sistema imunológico leva a uma crescente vulnerabilidade com predisposição para doença infecciosa. Teoria evolucionista. Envelhecer é um traço evolutivo que possibilita aos membros de uma espécie viver somente suficiente para se reproduzir. Teoria das taxas variáveis. Teoria do desgaste normal. Células e tecidos têm partes vitais que se desgastam. Teoria dos radicais livres. Danos acumulados de radicais do oxigênio causam paradas no funcionamento das células e dos órgãos. Teoria de taxa de vida. Quanto maior a taxa de metabolismo de um organismo, menor é o seu tempo de vida. Teoria da autoimunidade. O sistema imunológico torna-se confuso e ataca suas próprias células corporais. Nota-se que tanto pela teoria genética como a teoria das taxas variáveis, o corpo diminui a sua capacidade de se regenerar, afetando tanto sua condição física como intelectual. Na condição física, acontece uma queda gradual na massa muscular que pode levar a pessoa idosa a ter dificuldade para se locomover. Neste caso, as autoras indicam atividade física para fortificar a musculatura e certos cuidados para evitar quedas, como retirar tapetes, fios soltos e colocar corrimão no banheiro. No que se refere à diminuição da capacidade intelectual, Papaya e Fieldman 2013 pontuam que, com o avançar da idade, ocorre uma diminuição da massa cerebral. Pensava-se que era devido à perda de neurônios. No entanto, os pesquisadores descobriram que o cérebro de pessoas mais velhas, podem criar novas células nervosas a partir das células-tronco, algo impensado no passado. Teles 2016 explica que, considerando uma pessoa saudável, com o passar do tempo, todos os órgãos do corpo apresentam uma redução tanto no peso como no tamanho. Para evitar o desgaste cerebral, é preciso tirar o cérebro da zona de conforto, pois, se no jovem a causa do esquecimento é a culpa do excesso de informação, no idoso saudável é a inércia. O alimento do cérebro é o desafio, o que explica que a ideia da aposentadoria é a hora de descansar, deixar para os outros mais novos é falida. Para Straub, a saúde do corpo e da mente está atrelada a uma alimentação saudável.
exercício físico e uma boa relação interpessoal, como podemos ver nas palavras de Straub. Saúde envolve o bem-estar físico, assim como psicológico e social. A saúde social está nos bons relacionamentos, mas também pode estar como a pessoa enfrenta as situações. Nesse sentido, Sommerhalder, 2010, explica que para Viktor Frankl, o sentido da vida pode estar diante das coisas boas ou das tragédias, se a pessoa conseguir extrair algo que faça crescer. E a falta do sentido da vida pode desencadear sintomas como ansiedade, depressão, falta de esperança e declínio físico. Lidar com a morte e o sentimento da perda. Para Papaya e Fieldman, 2013, a morte é um fato biológico, mas também tem aspectos culturais e religiosos, dependendo em que cultura ou qual religião o indivíduo está inserido. Para explicar o luto, as autoras descrevem 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Outros autores que descrevem sobre os 5 estágios do luto, no sentido da doença, são Sadock e Sadock Ruiz, 2017. No primeiro estágio da negação, as pessoas procuram outros médicos, até que ache um que apoie sua tese. No segundo estágio da raiva, elas não aceitam e costumam fazer um questionamento: por que eu? Se fecham e procuram culpar alguém. Podem culpar os médicos, ficarem zangados com Deus. O terceiro estágio é da barganha. Os pacientes podem tentar negociar com os médicos, amigos ou até mesmo com Deus. Em troca de cura, prometem cumprir uma ou mais promessas, como doar para a caridade, frequentar a igreja regularmente. Alguns acreditam que se fizerem certinho conseguirão ser curados. Neste caso, recomenda-se ser muito honesto com o paciente, encorajá-lo a enfrentar a situação com serenidade. O quarto estágio é a depressão. Nesse estágio acontece a perda do sono, perda da esperança, não come, não toma banho, e começa a haver um afastamento dos amigos e a ideação suicida. A quinta fase é a aceitação. Eles percebem que a morte é inevitável e conseguem falar sobre a morte. Pode-se concluir que os 5 estágios do luto descritos acima estão no sentido do luto perante uma doença terminal. Porém, o luto pela morte de um ente querido apresenta os mesmos 5 estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Quadro de frases que podem ajudar no momento do luto. Compartilhador. Encoraje a pessoa que sofreu a perda a falar sobre os sentimentos e compartilhe as memórias do falecido. Não ofereça falso consolo. Dizer coisa como: assim foi melhor ou com o tempo você supera, não ajuda. Em vez disso, simplesmente expresse seu pesar e ouça. Ofereça ajuda prática. Cuidar das crianças, cozinhar, fazer pequenos favores são maneiras de ajudar a pessoa enlutada. Seja paciente. Pode levar tempo para alguém se recuperar de uma perda significativa. Esteja disponível para falar e ouvir. Sugiro ajuda profissional quando necessário. Não hesite em recomendar ajuda profissional quando perceber que alguém está sofrendo demais para lidar com isso sozinha. E com Feber 2017, podemos ver que existe um profissional treinado para lidar com este momento tão difícil e inevitável. É o tanatólogo, profissional que acompanha o paciente terminal
e sua família, desenvolvendo um papel de facilitador do luto, pelas perdas simbólicas que acontecem no processo da doença terminal. Para Sadoc e Ruiz, 2017, o luto tem um tempo definido para terminar. Cada um tem seu tempo para superar as perdas. No DSM-5 está descrito que a perda, que para caracterizar o transtorno do luto em crianças só após 6 meses e adulto após 12 meses. Psiquiatria geriátrica. A geriatria se refere à especialidade médica responsável pelos aspectos clínicos do envelhecimento do idoso. As características da medicina geriátrica é um resumo da história da pessoa. Para Pereira Schneider, 2009, a capacidade funcional, a autonomia e a qualidade de vida são o cerne dessa especialidade médica. Outro ponto muito relevante na geriatria são as doenças na matéria Habilidades Específicas 8, que foi estudado sobre os sintomas demensais com Argiminon, Irigaray e Zibet, 2016, explicam que o objetivo do psicodiagnóstico é investigar o atual estado cognitivo, psicomotor, sexual e social do idoso. E para Nitrini, 2014, a diagnosticar uma doença, uma demência, entre outros fatores mais relevantes, é a evolução e a duração dos sintomas. Exames apropriados para a idade, como a escala do Escher de inteligência. Esses conjuntos permitirá um diagnóstico topográfico da patologia. Sobre a geriatria, pode-se concluir que é uma especialidade médica responsável pelos aspectos clínicos do envelhecimento. A demência que mais está relacionada com a falta de memória é Alzheimer. Ocorre um processo degenerativo dos neurofibrilares, com a perda de sinapses e de neurônios, predominantemente do córtex paralímpico e o hipocampo, embora a memória remota não seja afetada. Cordeiro e Velada, 2014, descreve que o Alzheimer, quando se manifesta antes dos 65 anos, pode estar relacionado com uma tendência genética. Sim, acabamos.